Bom, meu nome é Vera Gobetti, eu sou diretora de Recursos Humanos da Nissan. Estou lá desde março do ano passado, quando eu comecei como consultora de Recursos Humanos e em setembro fui convidada para assumir a posição de diretora executiva. A minha formação é Letras e Psicologia, tá? Atuo na área há 25 anos e já participei de outras empresas multinacionais por quase 14 anos na Bosch e mais 3 anos na Ericsson. Eu acho que trabalhar em recursos humanos é um desafio constante de melhorar a condição das pessoas dentro da organização. Eu acredito que as pessoas têm que ser felizes naquilo que elas fazem. E criar um ambiente propício para essa felicidade, para esse bem-estar dentro da organização é um papel super desafiador de recursos humanos, que não pode ser só um papel burocrático, um papel de cumprir regras, de normas, mas de criar um ambiente que as pessoas produzam mais. E se elas estão felizes, eu acredito que elas produzem mais. Às vezes que nós entramos no Great Place to Work, nós ganhamos, ficamos entre as 100 melhores, e eu tenho um objetivo de 2015 colocar a Nissan nesse concurso, porque eu acho que é um prêmio, é um reconhecimento de um trabalho de clima muito grande, né? Minha meta principal é ter um clima organizacional legal. Na Nissan, o principal desafio que nós temos vários, né? Um deles é disseminar uma cultura que globalmente a Nissan tem, que se chama Number One Mindset. O que é essa cultura? É se desafiar constantemente para a busca de melhorias contínuas, e aí já entra numa outra teoria, né, japonesa, que é o Kaizen, que é a busca de melhorias contínuas. Mas o Number One Mindset significa que todos os dias você tem que se desafiar para buscar atitudes, para buscar resultados cada vez melhores. Então é uma cultura, vamos dizer assim, de vencedor, né, de estar sempre em destaque, de estar em primeiro lugar. Isso é uma coisa muito importante porque a Nissan tinha isso aqui no Brasil quando ela tinha 300 funcionários. Mas nós crescemos de 300 funcionários para 1.850 em um ano. Então, é uma tarefa árdua a gente conseguir passar isso para que as pessoas vivam essa cultura no dia a dia. Então, nós temos uma equipe de liderança que foi muito bem treinada. Nesse último ano, nós, com esses 1.500 funcionários, nós investimos 9 milhões de reais em treinamento. Muitos foram para o México aprender nas nossas fábricas lá, que já são benchmarking do mundo. Outros foram para o Japão e outros treinamentos de liderança que a gente desenvolve aqui, tentando fazer com que essa cultura seja parte do dia a dia deles. E eu acho que a gente tem conseguido. Eles têm uma participação muito grande no dia a dia da organização. Eles podem dar sugestões, eles podem mudar os processos, tudo de uma maneira organizada, né, sistematizada, mas existe uma participação muito grande deles no dia a dia. Isso é um desafio, introjetar essa cultura. O outro desafio é contratar as pessoas, né? Então, assim, é uma mão de obra que vai desde o operador de produção até um engenheiro de processo, um engenheiro de qualidade, um supervisor, um gerente. Então, nós tivemos bastante trabalho, ainda temos, mas é um desafio, nós estamos conseguindo contratar gente muito boa. São pessoas que vão do Rio de Janeiro, que vão de São Paulo, que vão de Minas Gerais, então assim, das redondezas ali e de outros estados também, né? Eu sou um exemplo, porque eu sou paulistana, sou de São Paulo, e fiquei fazendo esse trabalho lá no Rio, ficava 3 vezes por semana. Agora eu vou toda sexta-feira eu venho para São Paulo e toda segunda, normalmente eu vou de manhã para o Rio e passo a semana lá. Então eu sou um exemplo, né? Alguns fins de semana eu fico lá, mas ainda não me mudei definitivo, ainda estou convencendo meus filhos a mudar. Mas é meio complicado a dinâmica, né? Mas a maioria das pessoas mudam para lá. As pessoas de Curitiba foram transferidas para o Rio de Janeiro, né? Todas que aceitaram a proposta, e a gente contrata da região para ser mais fácil, tá? Então acho que um desafio é a cultura, o outro desafio muito grande é a contratação, o outro é o treinamento e desenvolvimento, capacitação dessas pessoas para poder reter essas pessoas também. Porque não é só contratar, eu tenho que desenvolver e tenho que reter, porque senão eu perco a mão de obra que eu investi em treinamento. E nós estamos preparando todo mundo para começar a fabricar o nosso primeiro veículo brasileiro da Nissan, né, o March.
nos próximos meses. E aí tem uma empolgação muito grande, tem um preparo muito grande, a rotina é pesada, né? Eu, por exemplo, fico entre Rio e São Paulo e uma vez por semana eu vou para Resende. Normalmente eu fico 1 ou 2 dias lá para estar administrando, entrevistando, organizando tudo que está acontecendo na fábrica, né? Nós mudamos recentemente para o prédio novo, é um prédio muito bonito, mas assim, nós ainda estamos nos ambientando, nos organizando. Então a rotina é uma rotina pesada para todo mundo, porque é o início de fábrica, né? Mas é um momento de celebração muito grande, porque ser fabricante no Brasil é uma coisa muito legal, né? Fazer uma startup de uma planta automobilística é muito legal. Eu tenho uma meta de ter 45% de mulheres no corpo do corporativo, que a gente chama, né? E na indústria, na fábrica, de 25%. Então, nós vamos atingir essa meta, porque eu acho que as mulheres estão cada vez mais qualificadas, mais preparadas, capazes de competir de igual para igual, né? Eu acho que não tem melhor ou pior, eu acho que tem que ter os dois, por isso que a gente quer ter 45%, porque não 50%, pode ser que a gente consiga, mas já é uma meta desafiadora. Hoje nós temos 20% no headquarter, né? No nosso escritório, e nós temos 17% na planta. Então nós temos que caminhar ainda. Mas eu acho que a gente tem que alcançar nossos espaços com competência, né? Com qualidade, com comportamentos adequados. Eu acho que é isso que faz as conquistas das mulheres no meio mais masculino. Eu, particularmente, gosto de mesclar bastante, porque eu acho muito importante a diversidade, né? Nós, inclusive, temos um trabalho de diversidade muito forte na Nissan. Nós temos um grupo que chama-se Mulheres em Foco. Então, nós selecionamos 10 mulheres que são high potential, que são pessoas que vão ocupar cargos maiores na organização. E com essas mulheres, nós estamos fazendo um programa de desenvolvimento. Elas têm um coaching, né, pago pela empresa para fazer desenvolvimento de carreira. Elas têm várias palestras e cursos também voltados para o desenvolvimento feminino, vamos dizer assim, dentro do mercado automotivo. E elas têm um mentoring, que são gestores, normalmente, diretores mais experientes, que dão conselhos, falam sobre carreira, como pode ser melhor, enfim, elas têm esse programa. É um programa de muito sucesso, elas gostam muito, né? São 11 mulheres que nós elegemos em 2013, termina agora, e nós já temos uma fila de espera para as próximas que querem participar. Tempo livre é tempo, né, difícil, porque assim, mas assim, quando eu tenho tempo livre ou quando eu posso fazer alguma coisa, eu gosto de ler, eu gosto de viajar, se eu puder viajar, gosto muito de ir ao cinema e ao teatro, né, tenho tentado ir, inclusive, às vezes durante a semana, porque fim de semana eu acabo ficando mais corrido por aqui. Que mais? Eu gosto de cozinhar, embora eu tenha cozinhado muito pouco, né? E eu gosto de jogar vôlei, mas agora só na praia com os meus filhos, né? Felizmente eu já estou numa fase que os meus filhos estão mais independentes. Então eu já tenho um filho médico formado, eu tenho um outro de 15 anos que está levando a vidinha dele tranquila. Eu sou separada, tenho um companheiro que mora no sul, por questões de trabalho também, então de vez em quando a gente se encontra em algum lugar do Brasil, né? Mas funciona. E meus filhos são praticamente independentes, eles moram ainda em São Paulo, porque um trabalha já em São Paulo, para ele fica mais difícil, o outro não quer se mudar nesse momento, tá? Então eu os vejo de final de semana, essa é a nossa rotina. Não é fácil para a mulher conciliar a vida pessoal, familiar, de filhos e trabalho. Mas a gente tem que ter boas empregadas, né? Assim, a família meio por perto, a gente tem que se acomodar na situação. Para mulheres que têm filhos pequenos, elas têm que entender que nós não somos supermulheres, né? Algumas coisas vão ficar faltando. Não dá para participar de todas as reuniões das escolas, né? Não dá para estar em todas as festinhas. Nem sempre a gente vai estar impecável para os maridos e companheiros, né? Mas faz parte. Eu quero muito colocar essa fábrica funcionando, né? Quero muito fazer parte desse momento de inauguração dessa fábrica, de conseguir colocar os colaboradores felizes, né, para trabalhar, de produzir um carro de extrema qualidade para a gente, de ser um sucesso no Brasil, de alavancar o nome da Nissan, a marca da Nissan, eu acho fundamental. Eu acho que eu posso ajudar muito com a minha equipe a fazer esse trabalho.
Então, eu acho que concretizar essa etapa da Nissan, para mim, é um próximo passo, está muito claro para mim. Depois disso, é fazer a manutenção, né? E depois, se for uma outra carreira fora da Nissan, talvez um conselho de administração de uma outra empresa, um trabalho como consultora organizacional e de desenvolvimento de pessoas. É isso que eu penso. Nós temos esse ano a Copa do Mundo, o lançamento da fábrica, os carros, depois nós temos as Olimpíadas, né? Então, vamos ver, tomara que a gente vá conseguindo dar, né, fazer uma empresa de sucesso nesse período, né? Tive uma carreira muito boa, eu fui muito feliz nas empresas que eu passei, são empresas excelentes, mas no final da minha carreira, conseguir essa oportunidade de fazer uma startup de uma automotiva tem sido um desafio e um prêmio, né? E eu tenho me empenhado muito, tenho uma equipe muito legal, eu acho que a gente está trabalhando muito junto. As pessoas da Nissan têm um espírito assim, de inovador, uma coisa de querer vencer, de querer fazer diferente no Brasil, e isso é muito motivador. Então, nesse estágio, para mim, está sendo fascinante trabalhar. Eu acho que é o momento mais significativo da minha carreira, sim.